Em uma época não muito distante, a pequena vila de Enikizi, situada a poucos metros da fronteira russo-finlandesa, pulsava com vida. Famílias, crianças e empresas faziam parte de um cotidiano vibrante. Mas o que era uma cidade próspera agora se transforma em um cenário desolador. As ruas, antes cheias de risos e atividades, se esvaziaram. A infraestrutura começa a deteriorar e os habitantes, principalmente os jovens, abandonam o local à procura de melhores oportunidades. A realidade é dura, até cortar o cabelo ou tomar um café se tornaram luxos escassos. Estabelecimentos que antes eram o coração da vila agora estão fechados, contribuindo para um clima de desolação. Kyosi, um dos poucos moradores restantes, e sua esposa Aula enfrentam essa nova realidade, viajando diariamente para a cidade de Lappeenranta, 20 quilômetros ao sul. Embora Lappeenranta aparenta ser uma cidade maior, a incerteza sobre o futuro é palpável. O conturbado cenário econômico que assola a Finlândia impacta toda a região da fronteira, levando a um déficit orçamentário colossal. O setor turístico, uma vez robusto, desapareceu. Comércio, hotéis e restaurantes fecham suas portas com frequência alarmante. A rejeição a recursos energéticos russos forçou fábricas, como as de celulose e papel, a economizar em todas as áreas, levando muitos trabalhadores a férias sem fim ou a enfrentar o desemprego. A crise econômica na Finlândia se aprofunda, enquanto as autoridades insistem em manter taxas e políticas que claramente ignoram as dificuldades de seus cidadãos. A frustração é crescente. Pessoas que antes se sentiam seguras agora se veem forçadas a migrar em busca de um novo lugar para viver. O número de falências cresce rapidamente, despertando um sentimento de pânico. Risto Avino, um membro do conselho da cidade de Lapinvita, compartilha sua preocupação com a situação alarmante. Porém, a crise não se limita apenas às áreas fronteiriças. A instabilidade econômica se espalha como um incêndio, atingindo tanto pequenas aldeias quanto grandes cidades. Dados recentes de uma das maiores instituições de seguridade-desemprego revelam que a taxa de desemprego aumentou estonteantes 88,4% em comparação ao mês anterior. Esse número, alarmante por si só, é um reflexo de uma realidade ainda mais sombria nas regiões de fronteira, onde as taxas de desemprego já superam limites críticos, provocando uma verdadeira hemorragia populacional. Será que a Finlândia encontrará um caminho de volta à prosperidade, ou o destino da região está selado em um futuro sombrio? Nos meses recentes, a crise na Finlândia se aprofundou de maneira dramática. A taxa média de desemprego no país aumentou em inacreditáveis 88,4%. Em áreas fronteiriças, o problema é ainda mais grave, ultrapassando limites críticos que causam a fuga em massa da população. As perspectivas de melhora simplesmente não aparecem no horizonte. Agora, vamos entender o cenário geral da Finlândia. O país tem cerca de 5,6 milhões de habitantes, porém eles estão espalhados de forma extremamente desigual. Tradicionalmente, os finlandeses preferem morar perto das costas do Golfo da Botnia e do Golfo da Finlândia. Ali, o clima é mais ameno e o acesso ao Mar Báltico facilita o comércio e a pesca. Essa preferência criou um abismo na densidade populacional, mais de 500 pessoas por quilômetro quadrado na região da capital, contra menos de 10 habitantes nas regiões ao norte e nas áreas fronteiriças do leste. Até pouco tempo atrás, cidades como Lappeenranta e Matra quebravam essa regra. Antes do rompimento das relações com a Rússia, essas regiões abrigavam cerca de 50 pessoas por quilômetro quadrado. Mas a dependência do turismo russo se transformou em uma armadilha fatal. Um exemplo chocante é o município de Verola, a cerca de 77 quilômetros de Lappeenranta. Embora oficialmente conte com 3.000 moradores, a realidade é sombria. A maior parte deles já abandonou a cidade. A falta total de financiamento atingiu em cheio a administração local, que declarou sua incapacidade de cumprir o básico. Antes, o município arrecadava receitas graças ao tráfego na rota que ligava Helsinki a São Petersburgo. Com a fronteira fechada, o fluxo de veículos praticamente sumiu. Mesmo na alta temporada, as estradas permanecem desertas. Mal passam alguns carros por hora. Essa decadência, sombria e inquietante, ganhou destaque nos jornais finlandeses.
O fechamento da fronteira foi o golpe fatal que desestabilizou toda a economia local, deixando a região numa armadilha sem saída. O pior é que aqueles que ficaram não conseguem vender seus imóveis e fugir para lugares com mais oportunidades. Os preços dos imóveis despencaram para níveis inéditos, e ninguém aparece para comprar. Até então, os principais investidores no mercado imobiliário finlandês eram os russos. Mas, após as autoridades finlandesas começarem a confiscar apartamentos, casas e negócios dessas pessoas, o interesse em adquirir imóveis no país desapareceu completamente. Afinal, como a Finlândia vai lidar com um cenário onde há casas vazias, dinheiro escasso e um êxodo crescente? O que acontecerá com as regiões abandonadas, sem moradores, mas ainda responsáveis por proteger as fronteiras do leste? O desespero dos habitantes e o silêncio que ecoa nas ruas vazias tornam essas perguntas mais urgentes do que nunca. Será que ainda há esperança ou a queda é inevitável? Resumindo a situação, os residentes que permanecem nessas regiões não conseguem vender suas propriedades e se mudar para áreas promissoras. Os preços dos imóveis desabaram para níveis recordes, e a ausência de compradores acentua essa crise. Contudo, após os responsáveis finlandeses começarem a confiscar propriedades e negócios, o interesse em adquirir imóveis na nação se extinguiu completamente. O resultado é um paradoxo angustiante: há casas disponíveis, mas ninguém está disposto a comprá-las. Aqueles que têm sido forçados a deixar suas residências não conseguem obter dinheiro suficiente por elas, o que agrava ainda mais suas dificuldades financeiras e a situação econômica do país. A percepção é clara: os moradores das regiões orientais da Finlândia continuam a abandonar esses locais após o fechamento das fronteiras para os cidadãos russos. Johan Beckman, um respeitado analista político, observa que todos os seus conhecidos que antes consideravam aquelas áreas como um lar já se foram, deixando suas casas para trás. Na capital, Helsinki, a situação atual é bem conhecida, mas está sendo analisada sob uma lente distorcida. Frequentemente, se utilizam discursos militaristas, questionando: se a população local partir, quem ficará para apoiar os guardas de fronteira? Esses profissionais desempenham uma função vital de proteção contra o que descrevem como uma ameaça do leste. E, segundo a lógica da burocracia, essa função deveria ser não só voluntária, mas também desprovida de compensação financeira. Os moradores locais, principalmente nas áreas de fronteira, possuem um aguçado senso de observação e estão sempre prontos para relatar qualquer movimento suspeito nas proximidades. Nenhuma tecnologia ou barreira consegue substituir esse aspecto humano, como ressalta Heikki Atiainen, vice-comandante do Serviço de Fronteira da Finlândia Oriental. Recentemente, o presidente finlandês, Alexander Stubb, realizou uma visita a Joensuu, um centro administrativo na fronteira com a Carélia russa. Durante essa visita, ele anunciou planos do governo para estabelecer uma zona econômica especial na área. No entanto, os detalhes sobre o funcionamento dessa iniciativa permanecem nebulosos, uma situação que é bem compreensível considerando as circunstâncias atuais. Como será o futuro dessas regiões? E, mais importante ainda, será que o governo finlandês está preparado para responder aos desafios que se avizinham? A continuação desse cenário pode levar a consequências ainda mais drásticas para a população local. Até pouco tempo, as fronteiras fechadas com a Rússia e um futuro incerto dominavam os pensamentos nos confins orientais da Finlândia. O presidente Alexander Stubb visitou Jansa, no limite com a Carélia russa, anunciando planos para uma zona econômica especial. Mas os detalhes sobre seu funcionamento permanecem nebulosos, um sinal claro das dificuldades que se avolumam nessa região esquecida. Será que algum dia esses projetos terão sucesso sem a cooperação ativa da Rússia? A história responde negativamente. O que poucos notam é que não é preciso reinventar a roda para ressuscitar a economia do leste finlandês. Décadas atrás, quando a região enfrentava crises severas, com desemprego na casa dos 20%, salários irrisórios e infraestrutura em ruínas, uma solução apareceu. Sob o comando do presidente Julio Kekkonen, e em aliança estratégica com Alexei Kosygin, líder soviético, foi lançado um ambicioso projeto, a construção do complexo minerador de Kostamucha, no coração da floresta da Carélia.
Imaginem o som estridente das máquinas, o cheiro forte da madeira queimada e do ferro fresco no ar gelado da taiga. Era o nascer de uma nova era. Não só uma fábrica moderníssima, mas uma cidade inteira brotou ali, dando empregos a milhares de pessoas. O setor da construção civil respirou aliviado, com contratos garantidos por décadas. Aquela era a prova de que o progresso nasce da colaboração, não do isolamento. Hoje, a situação se repete, porém com o revés da desconfiança mútua e o abandono do diálogo. Costa murcha, que já foi o calcanhar de ouro para construtoras finlandesas, representava muito mais do que uma indústria, era o pulso da esperança. Graças ao projeto, operários pouparam dinheiro para comprar suas casas e carros. Do outro lado da fronteira, a URSS garantiu uma instalação moderna para explorar uma das maiores jazidas de ferro do mundo. A Finlândia retribuía com pelotas de minério produzidas no complexo, impulsionando sua siderurgia. Mas e agora? Sem aquele tipo de entendimento, a região agoniza, avenidas se esvaziam, e as vozes que antes entoavam esperança se tornam ecos de desespero. Como escapar desse círculo vicioso? Como reverter a queda se as lições do passado permanecem ignoradas? O silêncio das fábricas abandonadas e o ressoar das madeiras vazias na taiga revelam que, sem parceria, o futuro do leste finlandês estará condenado à sombra daquilo que já foi uma glória esquecida. O que o governo fará agora? Repetirá os erros do passado, ou ousará quebrar barreiras para reacender essa chama? A resposta parece escapar na névoa fria dos dias que ainda virão. Finlândia, uma nação que por muito tempo foi o coração pulsante das relações comerciais e turísticas, enfrenta uma transformação alarmante. O comércio começa a murchar, as ruas estão desertas e a certeza do amanhã se transforma em um labirinto de incertezas. Cada preço nas lojas, cada anúncio de venda de imóveis, é um reflexo da desolação que os habitantes das regiões orientais estão sentindo, uma desconfiança que cresce como um eco nas montanhas. É devastador observar como o otimismo que antes permitia às pessoas adquirir um carro agora se desvanecia, à medida que muitos lutam para garantir o que ainda possuem. Finlandeses estão vazando de suas casas, sem destino certo, impulsionados pelo desejo de escapar da realidade que se apresenta diante deles. Aqueles que mantiveram a esperança de que as relações entre Rússia e Finlândia florescessem novamente agora se deparam com uma dura verdade. A crise econômica, alimentada por sanções, afetou primeiro os próprios finlandeses e, bem, as consequências são visíveis. Regiões outrora vibrantes agora parecem cenários de um filme de terror. A Vila Vania a apenas 200 metros da fronteira russa, que pulsava com a vida de famílias e negócios floridos, agora apressa-se em seu colapso. As lojas estão fechadas, o fluxo de pessoas desapareceu e, alarmantemente, aqueles que ficam são os mais velhos, enquanto os jovens buscam novas oportunidades em outra parte do mundo. Você consegue imaginar viver em um lugar onde o som de risadas se transforma em um silêncio ensurdecedor? A cidade de Lappeenranta, considerada grande pelo padrão local, enfrenta uma crise sem precedentes. A receita da cidade evaporou, com o setor turístico ruindo e as lojas se fechando a cada dia que passa. O que aconteceu com esse pulsar de vida tão característico, onde o aroma do café uma vez preenchia o ar? A realidade agora é de prazos apertados, com muitos perdendo seus empregos, e o futuro se torna mais nebuloso. Mais alarmante ainda, a Finlândia se encontra em um estado de crise econômica profunda, mas, surpreendentemente, a sua liderança parece ignorar a tempestade que se aproxima. As dificuldades financeiras geraram um aumento alarmante nas falências, levando muitos a questionar, até onde estamos dispostos a ir para salvar o que ainda resta? Enquanto moradores saem à procura de novos lares, a densidade populacional desigual se torna um tema latente. O que parece ser uma consequência do isolamento tem raízes mais profundas, em um passado onde as trocas e as colaborações foram pilares de prosperidade mútua. O que fazemos agora quando as portas se fecham e o espírito de cooperação se desfaz? Essa história ainda não termina. O que ocorre em Lappeenranta traz à tona um dilema. Se não olharmos para o nosso passado, como poderemos moldar o nosso futuro? A memória é uma ponte, não um fardo.
E esse fardo parece pesar ainda mais quando lembramos que as relações entre nações devem ser construídas sobre entendimento e parceria, não sobre muros e sanções. O que fará a Finlândia para recuperar o que uma vez foi, antes que seu legado se apague na bruma da história? A situação na Finlândia é a história de um passado vibrante que agora se transforma em uma realidade desoladora. Durante anos, a nação foi um ponto de interseção de comércio e turismo, mas hoje, no leste do país, o panorama mudou drasticamente. As vitrines se apagaram e as ruas estão cada vez mais vazias. A confiança no futuro se esvaiu, dando lugar à incerteza. O que causou essa mudança alarmante? A economia finlandesa enfrenta uma crise profunda, resultado de decisões políticas e sanções que, ironicamente, afetam os próprios finlandeses. As pequenas cidades, antes prósperas, agora são marcadas por preços de casa em queda e um aumento alarmante nas quebras de empresas. A indústria do turismo, essencial para a região, desapareceu quase da noite para o dia. Muitas pessoas, que uma vez conseguiram comprar seus carros e sustentavam suas famílias, agora são forçadas a deixar suas casas, sem saber para onde ir. E o que dizer das pessoas que ainda permanecem? Em Ani, uma vez vibrante, não há mais negócios, nem vida comunitária. A infraestrutura está em ruínas, e aqueles que ficam são obrigados a viajar diariamente para cidades vizinhas em busca de trabalho. E essa realidade se estende a toda a região, onde o fechamento das fronteiras com a Rússia tornou o que era um caminho de comércio cruzado em um deserto econômico. Enquanto isso, em Helsinki, os líderes políticos continuam a promover o fechamento das fronteiras, alheios ao que isso significa para as comunidades que vivem nas margens. Eles se preocupam apenas em garantir que haja alguém para proteger as fronteiras, ignorando completamente a vida que desaparece ao seu redor. A realidade torna-se mais angustiante à medida que as redes de suporte social se desmantelam e o sentimento de desespero cresce. Mas há uma luz no fim do túnel. A região está se reinventando. Com a busca por novos mercados e adaptação à nova realidade, os municípios estão cortando gastos, unindo escolas e reparando estradas somente quando necessário. Algumas empresas estão começando a explorar novos canais de distribuição pelo norte da Europa, mas será que isso é suficiente? Em um movimento surpreendente, as antigas lojas perto das fronteiras são transformadas em centros de logística e os antigos motéis se tornam dormitórios para trabalhadores temporários em projetos de energia sustentável. Essa nova abordagem pode não ser a solução ideal, mas oferece uma chance para aqueles que desejam manter suas raízes. Por exemplo, em alguns pontos, tecnologia e clima frio têm se mostrado aliados poderosos. Parques tecnológicos na região estão desenvolvendo centros de processamento de dados, atraindo investimentos que antes pareciam impossíveis. Mesmo que os antigos clientes russos tenham desaparecido, novos mercados, como a construção de casas modulares, estão começando a florescer. No entanto, a grande pergunta que permanece: esse renascimento é suficiente para reverter a tendência de evacuação massiva da população? Como podem as cidades se reerguer sem os laços que os uniam a seus vizinhos? Enquanto as incertezas persistem, o futuro da Finlândia, especialmente seus leste, continua nas cordas, e um novo equilíbrio econômico é mais necessário do que nunca. Afinal, será que a história da Finlândia poderá se repetir como um ciclo de inovações e parcerias que traga estabilidade e prosperidade? Finlândia sempre foi um país que viveu no cruzamento de comércio e turismo, criando laços de boa vizinhança. No entanto, algo sombrio paira sobre sua paisagem familiar. As vitrines se apagam, as estradas ficam desertas e o otimismo cede lugar à incerteza. As decisões políticas, sanções e fronteiras fechadas formam um padrão que a população do leste da Finlândia sente diretamente em sua vida cotidiana. Agora, os preços sobem, as casas estão à venda, e os pontos de ônibus permanecem vazios. As histórias que ecoam na região de fronteira são perturbadoras. Antes, as pessoas podiam comprar carros e sonhar com o amanhã. Hoje, a realidade é diferente. Os cidadãos estão deixando suas casas em busca de uma vida melhor, embora não saibam para onde ir. Aqueles que ainda acreditavam na recuperação das relações entre a Rússia e a Finlândia enfrentam uma verdade difícil. A situação só se agrava. Por um lado,
O governo de Helsinki afirma que as fronteiras permanecerão fechadas até que Moscou mude sua política. Por outro lado, o mesmo governo expressa preocupação com o rápido esvaziamento das áreas fronteiriças. O que está por trás disso? A crise econômica. As sanções contra a Rússia afetaram diretamente os finlandeses, e as regiões já vulneráveis perderam grande parte de sua renda. A indiferença do governo em relação a essas comunidades é chocante. O que importa mais para eles? A segurança das fronteiras ou o bem-estar de quem lá vive? A vida nessas áreas estagnou. A pequena vila de Vanin, próxima da fronteira, que antes pulsava com vida, agora se transforma aos olhos das pessoas. Onde antes havia empresas e famílias, agora há um silêncio ensurdecedor. Os negócios locais estão desaparecendo. As pessoas não conseguem mais nem cortar o cabelo ou tomar um café. E enquanto um dos poucos moradores, Janikzi, compartilha suas tristezas, sua esposa Auli se vê forçada a viajar 20 quilômetros até Lapenranta em busca de trabalho. Essa cidade, outrora um centro de atividade, agora enfrenta uma grave crise econômica. O orçamento da cidade está em colapso, e a indústria turística praticamente desapareceu. As ruas que costumavam estar cheias de movimento agora estão desertas, uma sombra do que foram. Os proprietários de fábricas de celulose cortam gastos, e os trabalhadores estão sendo dispensados ou enviados para férias forçadas. A situação é desesperadora, famílias inteiras estão deixando suas vidas para trás em busca de novas oportunidades, mas se deparam com um futuro incerto. Em toda a Finlândia, o número de falências cresce rapidamente, e essa crise é sentida em todos os lugares, das pequenas cidades aos grandes centros urbanos. As taxas de desemprego aumentam alarmantemente, exacerbadas pelas difíceis condições econômicas. Enquanto o governo parece alheio, a população clama por soluções eficazes. O que fazer em momentos assim? A falta de resposta é abaladora. Os jovens saem em busca de melhores condições em Helsinki ou Tampere, e o ciclo de desespero se perpetua. Elas precisam de incentivos diretos, estudos ligados a projetos, contratos que garantem empregos após a formatura. Para reverter a situação, é hora do governo adotar um novo modelo, baseado em colaboração e não em indiferença. E assim, enquanto a lógica do velho mundo tenta manter o controle, convém lembrar que o futuro pode ser brilhante se as lições do passado forem valorizadas. As dificuldades econômicas estão à vista, mas a verdadeira salvação pode estar na união e na capacidade de trabalhar com os vizinhos, não em ignorar a realidade que os cerca. Com a intenção de erguer uma zona econômica especial, as autoridades finlandesas precisam focar em clusters específicos, processamento de dados, produção sustentável de madeira e eficiência energética. É um apelo para não apenas sobreviver, mas prosperar. Se a Finlândia aprender a se reinventar e se conectar com novas parcerias, quem sabe não seja possível encontrar um caminho para fora da crise. Mas a verdade é que, até agora, os problemas só aumentam. A vida local está repleta de casas vazias, prédios marcados pelo abandono e áreas que antes pulsavam com sonhos agora ecoam a desolação. A esperança não morreu, mas é preciso lutar para restaurar não apenas a economia, mas a própria essência da comunidade. As decisões tomadas hoje determinarão o amanhã. Até pouco tempo, os arredores da fronteira finlandesa estavam vivos. Os portos recebiam embarques, as agências viajantes prosperavam e as imobiliárias exibiam anúncios que pareciam eternos. Casarões e apartamentos bem cuidados, fruto de anos de dedicação, espalhavam esperança, mas hoje esses imóveis se tornaram silenciosos. As casas bons de manutenção não valem o que valiam, e ninguém parece disposto a comprá-las. Um simples gesto da política global alterou completamente o destino dessas pequenas cidades. Mas será que elas vão simplesmente desaparecer ou vão se reinventar, com uma resistência finlandesa, transformando cafés esquecidos em oficinas, e centros comerciais vazios em verdadeiros polos de artesanato? Agora, a burocracia finlandesa parece olhar para essas cidades com descaso, rejeitando as soluções inovadoras que deram certo em outras partes do norte da Europa. O que está em jogo são medidas simples, mas poderosas, programas municipais de compra para renovação e realocação,
Contratos de aluguel de longo prazo e com descontos para quem abrir negócios nesses prédios abandonados e isenção de impostos para terrenos e propriedades que estimularem a criação de empregos locais. Não estamos falando de favores, mas de uma verdadeira seguradora contra o colapso dos centros urbanos. Um prédio movimentado puxa a rua puxa o bairro. Apesar do congelamento das relações oficiais entre estados, as cidades ainda têm poder para construir pontes, não políticas, mas práticas e essenciais. Seminários científicos conjuntos, intercâmbio virtual entre escolas técnicas. Monitoramento ambiental das águas da fronteira, exposições digitais e projetos de restauração. Isso pode não abrir lojas da noite para o dia, mas mantém a esperança viva. Mantenha aceso o fio condutor que vai permitir, em 1 ou 2 anos, reconstruir conexões, puxar cabos digitais, restabelecer cadeias de produção. Um flashback. Na crise dos anos 1990, o leste da Finlândia já esteve à beira do colapso. O desemprego chegava a 20%, salários eram irrisórios e a infraestrutura, um esqueleto. Ainda assim, foram os laços locais que impediram a completa deterioração. Sob a liderança do presidente Uli Kekkonen e a cooperação com Alexei Kazygin da União Soviética, foi lançado o grandioso projeto da mina Kostamusha. Ali, no coração da taiga da Carélia, nasceu não só uma indústria, mas uma cidade, abrindo milhares de empregos e revigorando o setor da construção. O sucesso foi tão intenso que gerou contratos bilionários para empresas finlandesas da União Soviética. Esse episódio mostra uma lição que parece esquecida hoje: só a cooperação e a sensatez podem evitar a ruína. Mas os tempos mudaram, e a rejeição da Finlândia a parcerias com o seu vizinho russo apenas empurrou o leste para um abismo mais profundo. A pergunta que paira no ar é chocante: como proteger a fronteira se não houver gente disposta a viver e lutar por essas terras? E a situação agora? É urgente pensar diferente e agir rápido. Será que as autoridades finlandesas vão abrir mão da velha inércia? Podem esses pequenos centros resistir à tempestade ou o silêncio das casas vazias será seu destino final? Prepare-se para descobrir o que está sendo planejado, quais as 3 bases para uma nova esperança, e por que esse plano pode, enfim, mudar o rumo dessa região à beira do esquecimento. Acompanhe essa história de luta, perda e, talvez, renascimento. Você está prestes a entrar no coração da crise que poucos ousam admitir. Até aqui, vimos como a reputação da Finlândia é baseada em qualidade, padrões rigorosos e um forte compromisso ecológico. Além disso, existe uma fronteira eletrônica que conecta serviços e produtos criados localmente, mas vendidos para o mundo inteiro, de telemedicina a design digital para grandes marcas europeias. Tudo isso não muda uma verdade essencial: a sobrevivência das pequenas cidades depende da coragem de se reinventar. A grande política redesenhou o mapa das cidades pequenas. Mas essas cidades ainda têm voz. Elas podem se render ao abandono, ou, à maneira finlandesa, resistir. Trocar o café falido por oficinas artesanais, transformar centros comerciais vazios em camp de artesãos. Todos esses movimentos representam uma revolução silenciosa, uma mudança rumo ao futuro. Imagine um posto de fronteira morto se tornando um terminal logístico vibrante, um ponto de turismo esquecido se reinventando como um polo de exportação. O governo central precisa perceber que não pode enxergar essas regiões apenas como barreiras militares imaginárias. A verdadeira força do Norte está na previsibilidade, e quem controla isso controla o futuro. Pense em um pequeno hotel na estrada, abandonado, ganhando uma nova vida ao virar dormitório para trabalhadores especializados. Isso não é um sonho distante. São contratos reais, cursos técnicos que formam operadores em tecnologias modernas, parcerias entre escolas e fábricas que moldam o mercado de trabalho. Quando a prefeitura deixa de discutir detalhes por meses e começa a comprar casas vazias para criar espaços para startups e artesãos, algo muda. Quando ambulâncias regionais recebem telemedicina e deixam de afundar na falta de profissionais, é o poder da inovação transformando a crise em esperança. Visualize, junto a um antigo posto de fronteira, onde antes havia ferrugem e carros parados, surge um novo armazém fervilhando, de onde caminhões partem para Tallinn e Suécia.
A Finlândia sempre foi forte não em gestos grandiosos, mas na excelência silenciosa do cotidiano. Escolas acolhedoras, hospitais confiáveis, orçamentos transparentes e justos deram a alma ao país. O leste da Finlândia exige o retorno a esse normal finlandês, mesmo que o caminho seja longo e tortuoso. Essas regiões não podem esperar pelo momento político perfeito. Mas tem algo raro e valioso em meio às turbulências da grande política: paciência e a determinação prática de agir, sem esperar milagres. Será que o governo finalmente vai perceber que o futuro do país depende de dar voz e estrutura a quem vive na fronteira? Ou essa região continuará a ser apenas uma linha no mapa, esperando por um futuro que talvez nunca chegue? O que está em jogo é mais do que economia, é o futuro de toda uma cultura, de um estilo de vida que resiste contra o abandono e a indiferença. A região leste da Finlândia clama por um retorno ao normal finlandês, mesmo que o caminho seja mais longo e repleto de desafios. Ao contrário dos grandes centros de poder, as áreas fronteiriças não têm a opção de esperar pelo momento político perfeito. Em vez disso, elas contam com a virtude que escasseia nas esferas mais altas: paciência e a determinação de agir. Agora, imagine um cenário futurista: se, um dia, as barreiras voltarem a ser abertas e os ônibus de turistas retornarem, essas cidades estarão transformadas. Elas serão menos dependentes, mais resilientes, prontas não apenas para acolher, mas para impor suas próprias regras de sobrevivência em uma nova era no norte. Como é possível que um lugar que um dia foi saturado de incertezas agora se erga como um bastião de estabilidade e inovação? Esse renascimento começa com um olhar atento para o potencial humano. A valorização dos trabalhadores essenciais, como médicos e professores, é crucial. Medidas práticas, como o fornecimento de moradia e incentivos regionais, podem assegurar que esses profissionais permaneçam. Assim, a comunidade ganha força, unindo suas habilidades em prol de um futuro mais promissor. Além disso, é fundamental desenvolver indústrias que sejam sustentáveis e que respeitem o legado ambiental da região. Da mesma forma, os serviços digitais, que não conhecem fronteiras, podem ser a chave para uma nova era de oportunidades. A colaboração poderá prosperar através de atividades conjuntas, mesmo em tempos difíceis. Com um foco comunitário, esses laços podem fortalecer a resiliência e gerar inovações, criando um ciclo virtuoso. A revitalização das cidades começa pelo simples ato de reinventar o que já existe. Onde antes havia um café em declínio, pode surgir uma oficina criativa. O espaço vazio de um shopping pode ser transformado em um campus dedicado às artes e ofícios. Localidades que eram paradas podem se transformar em centros logísticos dinâmicos. E tudo isso pode ser feito sem esperar que as grandes decisões políticas sejam tomadas. Ao invés disso, a ação local será o motor do progresso. Mas, e se essa transformação não for suficiente? E se as barreiras nunca se abrirem? Serão essas cidades capazes de se manter firmes diante das adversidades? O futuro se desenha incerto, mas a determinação dos finlandeses em moldar sua própria realidade pode ser a chave para uma nova era. E, mais importante ainda, estará a história prestes a se repetir, com as cidades do leste se tornando um modelo de inovação e resistência diante das dificuldades? A Finlândia, por décadas, se consolidou como um ponto de encontro entre comércio, turismo e boas relações entre vizinhos. Contudo, essa paisagem tranquila está em plena transformação. As vitrines se apagam, as estradas se esvaziam e a confiança no futuro cede lugar à inquietação. As decisões políticas, as sanções e as fronteiras fechadas se entrelaçam em um padrão visível para os habitantes das regiões orientais: preços elevando-se, casas à venda e paradas de ônibus desertas. Mas o que realmente está por trás dessa fragilidade? As vozes das comunidades fronteiriças revelam um cenário sombrio. Anteriormente, os cidadãos podiam adquirir carros e desfrutar de uma vida confortável. Hoje, muitos não sabem nem como pagar pelas necessidades básicas. A migração em massa toma conta, famílias deixam suas casas sem saber para onde ir. Aqueles que ainda nutriram a esperança de que as relações entre a Rússia e a Finlândia se normalizariam agora têm que enfrentar uma triste realidade. O paradoxo é evidente.
Enquanto as autoridades em Helsinki afirmam que as fronteiras permanecerão fechadas até que Moscou mude sua política, os funcionários finlandeses soam o alarme sobre o esvaziamento rápido das regiões de fronteira. As razões são claras: as sanções contra a Rússia têm como alvo os próprios finlandeses. Regiões que já não eram ricas perderam uma fatia significativa de sua receita. O governo atual, no entanto, parece indiferente. A única preocupação com as áreas de fronteira é: se as pessoas saírem, quem ajudará os guardas a proteger as fronteiras do país? A vida nestas zonas parou. Há poucos anos, a aldeia de Vanin, a apenas 200 metros da fronteira com a Rússia, era vibrante. Ali, famílias viviam, negócios prosperavam e o movimento era constante. Agora, tudo mudou. A infraestrutura está se deteriorando, a população envelhece rapidamente porque os jovens buscam emprego em outros lugares. O pequeno comércio praticamente desapareceu. O que o futuro reserva para a Finlândia, e especialmente para essas áreas esquecidas? E se a solução estiver nas amizades do passado? O panorama é alarmante. A resistência é palpável, mas as vozes da comunidade ecoam em busca de uma resposta. O destino de milhares se entrelaça em um dilema que vai além das fronteiras: a esperança contra a realidade, a sobrevivência contra o abandono. O que acontecerá com aqueles que permanecem, e quem se levantará para recuperar o que foi perdido? A história finlandesa pode não ter dado a lição adequada, mas novas narrativas estão prestes a ser escritas.